피해 여학생들은 정신적인 고통을 이기지 못해 자살을 기도하거나 육체적 후유증으로 산부인과 치료를 받고 있습니다. Esse caso é provavelmente um dos casos mais conhecidos que abalou toda a nação na época. Os internautas ficaram furiosos online e rostos aleatórios de homens que as pessoas pensavam serem os criminosos estavam em todos os lugares sem serem filtrados, causando outros problemas. Esse incidente chocante inspirou muitos filmes e dramas coreanos, como Hangong-ju em 2013 e o caso de estupro coletivo na série dramática Signal. Mas, antes de entrarmos na história de hoje, se você é fã de acontecimentos sombrios e misteriosos entregues em formato de história, então você veio ao lugar certo, porque isso é tudo o que fazemos, e carregamos 3 vezes por semana. Então, se isso for do seu interesse, já curte o vídeo. Além disso, inscreva-se em nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhum de nossos envios semanais. Então, sem mais delongas, vamos começar nossa história. O caso de estupro coletivo de Bidyang. Em junho de 2003, uma menina de 14 anos, apenas conhecida pelo público como Trey, que morava na cidade de Urnas, na província de Gyeongsang do Sul, na Coreia do Sul, conheceu online um estudante do ensino médio de sobrenome Pak online. Eles continuaram conversando por algum tempo e em janeiro de 2004, Pak pediu que ela fosse até a sua casa em Medyang. Talvez ela estivesse curiosa sobre esse garoto, e ela decidiu encontrá-lo. Quando ela chegou ao local para onde ele a atraiu, ele bateu em sua cabeça pelas costas, com um cano de ferro, e ela desmaiou. Ele não estava sozinho. Ele estava com outros 11 meninos que faziam parte da gangue juvenil de Medyang, famosa por agredir e roubar dinheiro de colegas estudantes da região. Os 12 meninos arrastaram a garota inconsciente até um motel próximo e lá começaram a estrupá-la um por um. Eles filmaram isso com uma câmera de vídeo e com seus telefones. Trey estava completamente indefesa. Ela foi ameaçada por esses meninos que disseram que iriam divulgar o vídeo dela sendo violentada na internet. Ela não podia contar a ninguém o que aconteceu com ela, e isso continua ao longo de um ano. A partir de então, ela foi até estuprada ao ar livre, em playgrounds, em quadra de tênis, e foi brutalmente agredida apenas por diversão. Sabe-se que a jovem chegou a ser torturada sexualmente com muitos objetos diferentes. Segundo a polícia, ela foi estuprada até 10 vezes por 3 a 24 meninos do ensino médio em cada ocorrência, com pelo menos 44 meninos envolvidos ao longo de um ano. A menina recebeu ordens de trazer a irmã de 13 anos e a prima de 16, onde também foram espancadas. Mais tarde, foi revelado que os criminosos enviaram vídeos dela sendo estuprada online. Por que ninguém conseguiu salvar essa pobre garota? O pai dela era alcoólatra e abusivo, o que fez a sua mãe fugir dele. A própria Trey não podia se refugiar em casa, porque a única pessoa nesse mundo que deveria protegê-la batia nela todos os dias, assim como os meninos faziam. Ela engole uma grande quantidade de pílulas para dormir, mas acaba viva no hospital. O médico suspeitou das marcas e hematomas em seu corpo e fez exames médicos que revelaram o que havia acontecido com ela. No ano passado, em 25 de novembro de 2004, sua tia denuncia a polícia. A investigação policial foi iniciada e descobriu-se que ela não era a única vítima. Havia pelo menos mais 5 meninas que foram estupradas pelos membros da gangue. Se os criminosos cumprissem pena na prisão e fossem punidos pelo que fizeram, a história teria terminado por aqui. Mas, infelizmente, as coisas pioraram ainda mais. As violações provocaram indignação generalizada, tal como a forma como a polícia conduziu a investigação subsequente. Os policiais supostamente discursaram para as vítimas, dizendo a elas que arruinariam a reputação da cidade, e vazaram informações de identificação sobre elas para a mídia. À medida que a identidade de Trey foi exposta, ela começou a ser chantageada pelos criminosos e seus pais. Mesmo quando Trey disse à polícia que queria ser interrogada por um policial, isso também foi negado. A polícia teria perguntado à vítima se foi ela quem seduziu os meninos. Ela foi até colocada no mesmo quarto que os criminosos durante a investigação, e a polícia perguntou a cada um dos meninos se eles haviam colocado o objeto dentro dela na presença dela. Como a polícia pode ser tão insensível? Absolutamente vergonhoso com a vítima. Imagine como essa jovem pode ter se sentido violada, menosprezada por essas pessoas, até mesmo por seu pai,
apesar de ela ter sido a vítima e a sociedade deveria ter sido capaz de protegê-la de pessoas más. Ela estava fisicamente em muito mau estado e teve que ser tratada por um longo período de tempo por causa dos danos causados ao seu corpo. Ela também era mentalmente instável e tentou tirar a própria vida muitas outras vezes. Mais tarde, Trey foi enviada para uma ala psiquiátrica fechada. Mesmo quando ela estava lá, o seu pai visitou ela juntamente com os pais dos criminosos para forçá-la a concordar com uma oferta de um acordo de 50 milhões de wons. Ela foi até forçada a assinar uma petição pedindo clemência na sentença do caso. Seu pai e parentes próximos ficaram com todo o dinheiro do acordo e nenhum centavo foi usado para o seu tratamento médico. Ela tentou voltar a estudar e continuar os estudos, mas nenhuma escola aceitava uma vítima de estupro. Ela finalmente conseguiu entrar na escola, mas depois teve que abandonar a escola por causa dos pais dos criminosos, que vinham à escola todos os dias para pedir a ela que assinasse uma petição de liberdade condicional. Então, o que aconteceu com os 44 meninos envolvidos? Os promotores enviaram a maior parte dos acusados ao tribunal de menores, ou retirou as acusações. Apenas 10 foram formalmente acusados de agressão sexual, tendo os procuradores pedindo uma pena de 2 a 4 anos de prisão com 3 anos de liberdade condicional. Citando a pouca idade dos infratores e o fato de alguns já terem sido admitidos na faculdade ou contratados para empregos, os juízes recusaram as acusações até mesmo contra esses 10, enviando eles para o tribunal de menores. E como o pai recebeu o dinheiro do acordo dos pais, 13 criminosos foram inocentados das acusações. No final das contas, apenas 5 suspeitos foram enviados para um centro de detenção juvenil, e nenhum foi condenado por acusações criminais. Foi assim que isso terminou. Bem, há muito o que pensar. Quase 2 décadas se passaram desde que esse caso ocorreu, e as coisas mudaram muito para melhorar na Coreia. Mesmo assim, uma série de casos de crimes sexuais de grande repercussão nos últimos anos tem causado a indignação pública devido à percepção de leniência nas sentenças. E os crimes juvenis também estão a aumentar, com as pessoas a expressarem a necessidade de reduzir a idade mínima de responsabilidade criminal. Mas, deixando tudo de lado, o nosso sistema de justiça criminal foi concebido para proporcionar justiça a todos, e deveria fazer exatamente isso. Mais uma vez, obrigado por assistir meu vídeo. Se você não se importa, dê um like, pois ajuda no algoritmo e faz com que as outras pessoas o vejam. E se achar conteúdo como esse interessante, fique à vontade para se inscrever aqui embaixo. Obrigado e boa noite.